Durante sua infância, você deve ter ouvido histórias e lendas sobre gigantes. A chance de vê-los na vida real é tão pequena que eles são considerados como sendo parte do folclore. Mas não estamos falando de contos de fadas. Existem pessoas de verdade que merecem este título. Aqui estão 10 gigantes da vida real. Vamos começar. Denis Siplenkov. O ucraniano de 32 anos é campeão de queda de braço e também um fisiculturista com os músculos mais densos do mundo. O seu dedo mindinho provavelmente é mais grosso que o seu, você sabe. Ele começou treinando o seu corpo através do uso de pesos de academia. Logo, a sua imensa força e potencial genético foram reconhecidos e ele começou a competir em competições de queda de braço. Como resultado, atualmente o seu pulso mede 24 centímetros de grossura, com bíceps que medem incríveis 63 centímetros de circunferência. Em 2010 e 2011, ele venceu o maior torneio internacional de queda de braço, conhecido como Nemirov. Hrepor Julius Jorsson. Os fãs de Game of Thrones conhecem este cara. Ele é o ator que interpretou o papel do Montanha nas temporadas 4, 5 e 6. Hrepor possui incríveis 2,6 metros de altura e pesa cerca de 180 quilos. Jorsson não é apenas ator. Ele também é um fisiculturista profissional, possui um plano de alimentação insano e mete medo em todo mundo que se aproxima dele. Durante a adolescência, ele foi um jogador de basquete como a maioria dos garotos que são altos. Porém, quando ele tinha apenas 20 anos, ele teve que encerrar a carreira no basquete por causa de uma lesão no joelho. Ele acabou indo treinar e se tornou um homem muito forte. Tem força o suficiente para levantar 450 quilos. Arlindo de Souza. A circunferência dos seus bíceps chegou a 73 centímetros, por causa das injeções que fizeram seus músculos aumentarem de maneira espantosa. Uma vez, ele até mesmo confessou que ele perdeu um amigo que usou o mesmo método que ele estava usando. Talvez isso o tenha ajudado a decidir parar, vai saber. Shaquille O'Neal. Um dos mais famosos jogadores de basquete de todos os tempos a jogar na NBA é ninguém menos que Shaquille Hassan O'Neal, também conhecido pelo seu apelido Shaq. Nascido em 6 de março de 1972, ele cresceu e se tornou um gigante de verdade, 2,13 metros e um peso de 147 quilos. Tanto a sua vantagem natural quanto suas impressionantes habilidades nas quadras levaram Shaq a se tornar um ícone da NBA. Com uma grande quantidade de prêmios no currículo, ele finalmente anunciou a aposentadoria em 2011 e foi incluído no Hall da Fama do basquete. André the Giant. André Roussimoff, que era o seu nome real, nasceu na França em 1946 e tinha descendência búlgara e polonesa. Ele mostrou os primeiros sinais de gigantismo quando ele era um pequeno, bem, não tão pequeno assim, menino de 12 anos, quando já media 1,90 m e pesava 108 quilos. Com estas medidas, não havia nada mais para ele fazer do que aprender a lutar profissionalmente. Ele acabou se tornando um dos rostos mais conhecidos do mundo das lutas e posteriormente começou na carreira de ator, sendo que seu papel mais famoso foi o Fezzik, no filme A Princesa Prometida. Infelizmente, ele faleceu enquanto dormia no ano de 1993, vítima de um ataque do coração. Yao Ming. Yao Ming, um gigante do basquete made in China. Nascido em 12 de setembro de 1980, ele ficou famoso não apenas em uma, mas em 2 ligas profissionais de basquete, a NBA e a CBA. A sua inacreditável altura de 2,28 metros fez dele o mais alto jogador de basquete na sua última temporada. Ele saiu da Associação Chinesa de Basquete para a NBA em 2002 e foi jogar no Houston Rockets. Ele anunciou a sua aposentadoria em 2011, devido a uma série de lesões no pé e no tornozelo, que o fizeram perder um total de 250 partidas nas últimas 6 temporadas da sua carreira. Em 2014, ele foi incluído no Hall da Fama do Memorial do Basquete. Vikas Uppal. O Vikas Uppal era um residente nativo da Índia e diziam que era o homem mais alto do seu país até a sua morte. E isso é praticamente toda a informação que nós temos. Uppal nasceu no distrito de Rohtak, província de Haryana, em 1986. Os jornais hindus foram os primeiros a publicarem uma foto dele e com isso chamaram a atenção do público sobre ele. Então, diferentes jornais disseram que ele tinha 2,69 m, 2,51 m, 2,41 m
1,46 m, porém o livro do Guinness não o mediu, e nunca saberemos quanto media o homem mais alto da Índia, e talvez do mundo. Após uma vida curta, o Paul teve uma morte triste em 3 de junho de 2007, durante uma cirurgia onde os médicos tentaram remover um tumor do seu cérebro. Sajad Gharib. Ele é conhecido como Hulk iraniano, ou Hércules persa. Este homem de 24 anos pesa impressionantes 152 quilos e consegue carregar até 175 quilos. Isto é o peso do seu próprio corpo mais 23 quilos extras. Gharib se tornou uma figura popular entre os iranianos, depois que ele começou a postar fotos e vídeos de si próprio fazendo flexões e levantando pesos. Desde então, ele já conseguiu mais de 59 mil seguidores no Instagram, onde as pessoas o chamam de Hulk da vida real, porque, veja, eles parecem gêmeos. Brahim Takiola. O Brahim Takiola é o homem mais alto do Marrocos, com 2,46 m. Ele também tem o título de maior pé do mundo para uma pessoa viva, graças ao seu pé de 38 centímetros de comprimento, e tem que vestir sapatos especiais que são feitos sob medida para aguentar o seu peso. O Brahim nasceu no Marrocos em 1982. Seu tamanho está diretamente ligado a um tumor que afeta a glândula pituitária, assim como a maioria das pessoas que são anormalmente altas. Basicamente, o tumor faz com que o corpo tenha níveis elevados do hormônio do crescimento. Sultan Kösen. Sultan Kösen é um fazendeiro turco de 33 anos, com uma pequena peculiaridade. Ele detém atualmente o título de homem vivo mais alto do mundo, com uma altura de 2,51 m. Ele foi o primeiro homem com mais de 2,40 m a ser medido pelo Guinness, em mais de 20 anos. Ele também possui as maiores mãos em uma pessoa viva. Ao falar sobre a primeira vez que ele entrou no livro do Guinness, ele disse: "Eu nunca imaginei que estaria no livro. Eu sonhei com isso, mas ainda assim foi uma grande surpresa." A enorme estatura de Kösen se deve a um tumor que afeta a sua glândula pituitária, como na maioria dos homens mais altos do mundo, e ela está relacionada com uma desordem chamada de acromegalia. O sultão não começou com seu incrível crescimento até os seus 10 anos, mas ele parece finalmente ter parado de crescer. Uma cirurgia feita no tumor que afetava a sua glândula pituitária em agosto de 2010 fez a produção do seu hormônio de crescimento cessar. Além disso, devido ao seu visual extraordinário, Sultan entrou recentemente para o Magic Circus of Samoa, após ter sido convidado em pessoa pelo diretor. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Estaremos de volta com você o quanto antes.